Boa noite, irmãos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e eu queria agradecer publicamente a todos aqueles que têm me ajudado e têm se disposto a me ajudar, não só no almoço do final de semana passado, mas no meu sustento e para me manter lá no seminário. Queria agradecer a todos, porque essa igreja para mim é exemplo disso, é exemplo de serviço e disposição, e eu espero o mais rápido possível conseguir ressarcir essa igreja no sentido da prática daquilo que eu estou aprendendo com vocês. Queria sempre estar disposto, assim como os irmãos têm se disposto para me ajudar. Irmãos, pode colocar nos versículos. Eu queria ler com os irmãos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 a 29. Está aqui. Queria pedir que se os irmãos pudessem ficar de pé, para a gente pudesse fazer a leitura. Todos juntos, são 3 slides, então os 3 versículos para a gente ler. Vamos começar. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito. Não foi? Combatendo com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Isso para eles é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Pode se sentar, irmãos. Obrigado. Queria passar um vídeo curto, que a Ana vai colocar ali. Se puderem apagar essa luz aqui também. A ideia é que a gente consiga ver as atitudes desse vídeo e não em si a fala, porque não sei se todos os irmãos vão conseguir ler o que está aqui, mas que a gente possa ver as atitudes desse cara.จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจ
ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดIrmãos, nessa palavra de hoje eu queria dizer sobre viver uma vida de dignidade conforme aquilo que Deus nos deu. Esse vídeo só mostra atitudes, talvez, que a gente possa nem imaginar nos dias de hoje, mas mostra um cara que não é do Brasil, porque acredito muito que se fosse aqui no Brasil, essa mãe ou essa família que estava pedindo dinheiro iria usar essa grana, esse dinheiro para drogas ou no máximo das melhores das hipóteses, usar para comida para sua filha. Duvido muito que seria para a educação. Mas a atitude deles mostram a conduta de como nós cristãos devemos ser. Pode passar o próximo slide. Eu queria destrinchar com os irmãos um pouco daquilo que está escrito no texto. E fala que, no versículo 27, fala: o mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E entendendo um pouco esse texto é andar de maneira que a gente não merecia. Andar de uma maneira que a gente ganhou, que foi o Evangelho de Cristo. Cristo veio, morreu, ressuscitou, nos deu a sua graça, nos deu o Espírito Santo, para que a partir disso a gente conseguisse ser capacitados para viver uma vida conforme o Evangelho do qual Ele nos ensinou. Andar de maneira que corresponda ao que Cristo fez. E viver de uma maneira que o nosso exemplo seja apropriado à luz do que Ele nos ensinou. Não sei se é uma utopia ou não sei, mas uma ideia de que todas as pessoas pudessem ter atitudes parecidas com aqui desse vídeo. Atitudes parecidas com aquela que Cristo nos ensinou. Talvez, não sei se dá dinheiro ou se dá só a comida, mas de se preocupar com as pessoas que estão ao nosso lado. Ser exemplo influente das pessoas que estão ao nosso lado. Não só no meio da igreja. Não só onde só tem pessoas que são crentes. Mas entendendo que um cristão deve ser exemplo para a nossa sociedade hoje. Principalmente nos dias de hoje. Um pouquinho atrás, o Paulo, né, que escreveu essa carta lá para os Filipos, ele estava preso, faz um ano mais ou menos que ele já estava preso, ele decide escrever uma carta para os seus irmãos lá de Filipos, e os versículos anteriores falam que ele estava algemado numa casa. Ele não era, por ele ser um cidadão romano, ele não estava preso naquelas cadeias que a gente normalmente vê, mas ele estava numa prisão domiciliar. Estava preso em casa e estava lá rodeado de guardas romanos. E ele escreve esse relato para os Filipos para dizer que, irmãos, não interessa onde eu estou, não interessa como eu estou, mas aqui o Evangelho de Cristo foi proclamado, o Evangelho de Cristo, eu consegui dar exemplo para os guardas, e muitos guardas se converteram, diz a palavra de Deus, que ao ver o testemunho de Paulo, eles conseguiram entender o que é o Evangelho, conseguiram entender o que é viver de uma forma digna, conforme aquilo que Cristo tinha feito na vida de Paulo. E aí a gente entra nos nossos versículos, que falam que devemos nos portar nessa sociedade de uma forma digna daquilo que Cristo fez por nós. E o desafio é entender um pouco mais isso, o que é viver dessa forma, e também entender como é viver dessa forma, principalmente nos dias de hoje. Obrigado. O versículo seguinte fala que de modo que estejam firmes em o mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo fala, quando eu for ver vocês, quando eu for ir à igreja de vocês, a reunião onde vocês estão, eu quero ouvir de vocês, quero sentir de vocês que vocês estão firmes no mesmo espírito, firmes combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Juntos, unidos. Eu queria lembrar também, nossa igreja, o mês da nossa igreja é Igreja Excelente, Igreja da Gente, Igreja Unida, Igreja com o propósito de ser um, para que as pessoas de fora consigam ver como nós se portamos e é conforme o Evangelho de Cristo.
unidos por um bem comum, juntos combatendo na mesma sintonia, firmes no mesmo objetivo. Paulo não queria apenas dar o seu testemunho nessa carta, mas ele queria incentivar as pessoas de Filipe, os crentes de Filipe, para que, ao ver aquilo, eles conseguissem ter motivações a mais para poder viver uma fé juntos, aquilo que Cristo já tinha nos ensinado. Ele queria que esses irmãos de Filipe vivessem num só espírito, combatendo, não tendo medo daquilo que poderia ter acontecido. O plano de fundo disso é que eles estavam em perseguição, e por isso que Paulo estava preso. Muitos cristãos estavam morrendo, estavam sendo perseguidos, e Paulo, como já foi um perseguidor, conhecia muito bem o que estava falando. No próximo versículo fala que é para a gente viver com uma única fé, combatendo o mesmo evangelho, sem ser intimidados pelos adversários, pois isso para eles é sinal de destruição, mas para vós de salvação. Paulo fala que quando os irmãos se reuniam, ou seja, quando os irmãos ficavam unidos pela fé, combatendo, se preservando um ao outro, para os adversários, ou seja, para aqueles que perseguiam esse povo, cara, isso é sinal de destruição, esse é sinal de que eles estão com medo, por isso que eles estão ficando juntos, porque eles estão com medo da gente, porque a gente quer procurar eles e quer matar eles, e é por isso que isso para a gente é sinal de destruição. Paulo sabia muito bem do que estava falando, porque ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Antes de se converter, Paulo matava, Paulo perseguia, Paulo destruía pessoas para que a ordem que ele estava seguindo do imperador fosse cumprida. Então Paulo olhava para aquela situação de uma forma que os perseguidores achavam que a união dos crentes era sinal de destruição. E agora Paulo, como crente, consegue olhar que a união dos irmãos é uma prova de salvação, uma prova de que os irmãos, combatendo juntos pela fé do Evangelho, estão conseguindo se firmar na palavra de Deus e ser exemplo para onde eles estão. Provações nos mostram que devemos ter coragem para combater esse combate, devemos ter coragem para estarmos unidos e, acima de tudo, termos convicções pelaquilo que estamos combatendo. A fé no Evangelho é a nossa convicção, é aquilo que a gente não pode tirar, não pode deixar ninguém tirar da gente. E é isso que estava acontecendo naquela época. Perseguidores estavam matando, destruindo famílias para que os crentes mentissem ou omitissem a sua fé em Cristo. Por isso é tão importante a convicção naquele tempo. Paulo, preso, fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então olhem para mim, preso, falando de Cristo, independente da situação, de onde eu estou, com quem eu estou. Paulo estava falando de Jesus, porque a vida dele era seguir Jesus e ser exemplo de onde ele estava. E é por isso que Paulo escreve essa carta e fala: irmãos, independente das provações de vocês devem ter coragem para conseguir combater, unidos, juntos por isso, e acima de tudo a convicção, num só espírito, numa só fé, num só corpo, unidos para que nada abale a fé de vocês. No último versículo ele fala que pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Independente da situação que a gente está, independente de como a gente está, porque agora a gente não tem mais apenas o direito de viver pela fé, mas acima de tudo a gente tem o dever de se entregar por isso, de morrer por ela, porque foi isso que Cristo nos ensinou a fazer. Viver a vontade de Deus e morrer para a nossa própria vontade. Além de estarmos unidos, combatendo num só combate, a gente deve estar sempre deixando as nossas vontades de lado para fazer a vontade de Deus. Paulo em nenhum momento ele recuou, em nenhum momento ele deixou de ser exemplo de onde ele estava, e é isso que ele pede para a gente hoje. E é por isso que hoje eu estou falando para a igreja. Para que a gente possa olhar para o exemplo dele, olhar para aquilo que ele nos falou através da Bíblia, a palavra de Deus, que não devemos apenas viver Cristo, apenas ser exemplo disso, mas a gente deve remoer as nossas vontades, deixar elas de lado para que a vontade de Deus seja promulgada na sociedade. A maior frase que eu quero deixar para os irmãos é que nós, como cristãos, devemos viver uma fé a tal ponto de que
nada na sociedade possa ser contra a gente. E que a nossa fé sirva de exemplo para a nossa sociedade hoje. Hoje vivemos de um mundo em que existem várias religiões, em que existem várias opções, existem várias opções sexuais, opções em igrejas, em religiões e um monte de coisas que a gente pode tomar como absoluto, mas a palavra de Deus fala que o único absoluto é Ele, o único absoluto é Cristo, o Evangelho, e a gente deve olhar para isso e falar, a gente deve ser exemplo nisso. Nós, como cristãos, devemos ser exemplo na faculdade, no trabalho, na igreja, aonde a gente estiver. Nós devemos passar e influenciar pessoas com o nosso exemplo, deixando de fazer nossas vontades e fazendo a vontade de Deus. Nós somos exemplos ambulantes na terra para que as pessoas que estão de fora consigam olhar para a gente e ver Cristo. Ver pessoas que, no mesmo propósito, numa mesma fé, conseguem viver a vontade de Deus, mesmo no ambiente, no mundo, onde existem onde a diversidade está enorme. Hoje a ideia é que, como cristãos, vivamos numa sociedade em que a gente possa influenciar com o exemplo de Cristo. Irmãos, pela fé, nós devemos, além de sermos exemplos aqui dentro, devemos ser exemplos lá fora. E essa é a mensagem de hoje, que foi muito rápida, mas que a gente possa olhar para os exemplos que a gente tem na palavra de Deus e conseguir segui-los. Porque tudo que está na palavra de Deus é conforme Deus mandou eles fazerem. E através da palavra de Deus, a gente consegue entender o que é o padrão que Deus quer que a gente viva. E o padrão que Deus quer que a gente viva é que a gente seja exemplo no meio da diversidade. Exemplo de absoluto, exemplo de convicção no meio em que tem muitas coisas e decisões a serem tomadas. Que a gente possa seguir o exemplo de Cristo, seguir os padrões que estão na Bíblia, para que nada nos abale. E que unidos a gente consiga ser um dos maiores exemplos dentro da nossa sociedade. Queria orar com os irmãos, queria baixar a cabeça. Pai, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso para nós e tem demonstrado as suas bênçãos diariamente, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas e que o Senhor seja mostrado, ó Pai, através das nossas atitudes, que a gente possa refletir a Tua imagem a essa sociedade que é tão perversa e perdida, Pai. Que a gente possa servir para influenciar pessoas a Te seguir, influenciar pessoas a ouvirem o Teu nome, a sentirem a Tua presença. Que a gente realmente seja instrumento, seja exemplo, aonde quer que a gente esteja, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos nossos irmãos. E é em nome de Cristo que eu peço e agradeço, Pai. Amém.